Aleluia. A graça e a paz. Irmãos, como é precioso nós sermos a igreja do Senhor. Diga comigo assim: eu sou a igreja de Deus. Aleluia. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Mas a palavra de hoje é aspectos que definem a igreja. E eu e você somos a igreja. Mas algumas coisas que eu quero compartilhar com você antes de nós meditarmos nessa palavra e compartilhar essa palavra. Porque são coisas que o nosso coração ele deve se ver, ele deve se envolver dessa maneira. Bom, primeiro quando nós cantamos, segundo louvor, se eu não me engano, que fala que ainda que a figueira não floresça e a vinha não dê o seu fruto, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Aleluia, irmãos, isso é Abacuque. Abacuque diz que mesmo que não haja nada no campo, mesmo que não haja ovelhas, mesmo que a oliveira minta, mesmo que não haja frutos na vide, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Isso significa que a nossa alegria deve estar no Senhor. Às vezes nós queremos colocar a nossa alegria em coisas, em pessoas, queremos colocar a nossa alegria em objetos, em conquistas. Eu quero dizer para você que isso, em determinado ponto, vai nos frustrar. Então quer dizer que a minha alegria não é mais o Senhor, mas a minha alegria é nas coisas que Ele me dá. Não, a minha alegria deve ser no Senhor. E aí nós podemos nos alegrar com Ele sempre, porque Ele sempre está junto conosco. Aleluia. E aí quando esse louvor estava tocando, nós estávamos cantando e me fez lembrar do povo de Israel, quando sai do Egito. O povo de Israel, quando sai do Egito, eles eram escravos. Durante 430 anos, eles foram escravos no Egito. E a palavra de Deus diz que o seu clamor por aquilo que eles estavam vivendo subiu aos céus. Deus ouviu o seu clamor e decidiu vir libertar o povo. E Ele liberta o povo. E Ele diz: olha, eu estou levando vocês para uma terra que emana leite e mel. Terra de Canaã, uma terra próspera. Você vai deixar de ser escravo e você vai ir a uma terra que emana leite e mel. E os cachos de uva precisavam 2 para carregar, eram frutos enormes, uma terra boa. Mas nesse transcorrer, até lá havia um deserto. Mas esse deserto não era para 40 anos, esse deserto era curto. Mas por que ele precisava passar por esse deserto? Por que há simbologias nisso tudo? Então, quando atravessa o Mar Vermelho, aponta para o batismo. Atravessa o Rio Jordão, aponta para o batismo com o Espírito Santo. Mas nesse transcorrer, o Senhor, quando termina a alimentação do Egito, o Senhor começa a mandar maná do céu, pão do céu, todos os dias. E quando o povo pedia, Ele mandava bando de codornas, carne para o povo comer. Mas o fato é que o Senhor mudou a alimentação para mudar o povo. O povo, ele era mundano, o Egito aponta para o mundo. E Deus, Ele queria tornar então um povo celestial, o qual nós somos. Então Deus, Ele muda a alimentação. Agora, veja bem, nesse trajeto, eu era escravo do Egito. Aí agora o Senhor está me dando comida do céu. Não está me faltando nada. Ali é a Canaã. Logo ali. E aí eu ando e eu recebo provisão do Senhor. Isso deve ser um motivo de alegria. Amém? Porque a minha alegria é no Senhor que me libertou. Não é porque Ele está me dando o maná, está me dando codornizes para mim comer. Isso é um prato que Ele está me sustentando. Mas a minha alegria é porque o Senhor me tirou da escravidão. E a Canaã ali, Ele está me levando porque Ele me ama. Então, a alegria deve ser no Senhor, porque foi Ele que nos tirou da escravidão. O povo de Israel não fez isso. O povo de Israel não conseguia se alegrar no Senhor. Então, em cada batalha, em cada dificuldade que havia, sentia... daqui a pouco começou a reclamar do maná. Daqui a pouco começou a reclamar da água. Começou a reclamar. Por quê? Porque, na verdade, a alegria dele não estava no Senhor. Mas estava em coisas. Porque o coração dele estava no Egito. Nós, quando o nosso coração ele estiver no mundo, nós não conseguimos nos alegrar no Senhor.
Por quê? Porque para a nossa alegria nós precisamos ter recurso, porque para a nossa alegria nós não podemos sentir nenhuma dor, porque para a nossa alegria precisa pessoas nos amarem e estarem ao redor de nós. Isso é um equívoco, é porque o nosso coração está no mundo. Quando o nosso coração está no Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. Eu me alegro no Senhor. Aleluia, amém? Naquilo que Ele é, porque eu reconheço quem eu era. Da onde Ele me tirou, o que Ele fez, aonde Ele me colocou, aonde Ele está me levando. E então eu me alegro no Senhor. Aleluia, amém? Isso me leva para Lucas, né? Você não precisa abrir, leia em casa. É uma outra palavra que eu quero ministrar, eu quero compartilhar com você rapidamente. Quando você sabe que Isabel, ela engravida de João. Ela era estéril. E aí, depois disso, depois de não sei quantos meses, agora não me recordo, depois, Maria, então, é visitada pelo Espírito Santo, e aí, então, ela fica grávida de Jesus. E antes de Isabel ter João, Maria vai visitar Isabel. E quando Maria chega diante de Isabel, a palavra de Deus diz que João, na barriga de Isabel, se agita. E quando se agita, Isabel reconhece que Maria é mãe de Jesus. Você consegue entender? Ela não viu, ela não sabia. Mas o Espírito a encheu, o Espírito Santo a encheu. E ela disse, é o meu Senhor. Ela se dobra, ela reconhece Jesus ainda na barriga de Maria, dizendo, esse é o meu Senhor, aquele que era de vir. Então, preste atenção, nós devemos reconhecer Jesus não por aquilo que Ele nos dá, mas por quem Ele é. Você entende? Por quem Ele é. Essa é a dádiva, é isso que move o nosso coração. Quando o nosso coração ele volta para o Senhor e reconhece quem Jesus é. E sabe, é um trecho lindo, porque ela reconhece, e João vem depois disso tudo e anuncia Jesus com uma clareza, com uma beleza, com detalhes, que nós não devemos perder, porque o nosso coração deve ser não por aquilo que Jesus nos dá, mas por quem Ele é. Amém? E nós sermos igreja é uma dádiva, sabe? O Senhor, Ele nos escolheu para ser seu, propriedade sua, o expressar, o representar. E eu quero ver com vocês os aspectos, e eu quero ler com você Lucas, antes disso, capítulo 4, verso 18. Vou tirar a jaqueta. Aleluia, Lucas capítulo 4, verso 18. Aqui Jesus ele chega no templo, como era normal, ele ir na sinagoga, e ele chega e dá um livro para ele. Acham então Isaías, e ele abre para ler, e está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, amém? Querido, eu quero dizer para você, eu e você éramos os cativos, eu e você nós éramos os oprimidos, eu e você nós éramos cegos, e o Senhor veio e nos libertou, o Senhor veio e nos curou, Ele veio e nos chamou, Ele nos tirou da ignorância e nos trouxe para a luz. Aleluia! Você entende? Ele nos tornou igreja. Ele nos chamou para isso. Isso é uma dádiva, é uma alegria, Ele escolheu fazer isso. Ele nos libertou, Ele nos tirou de um charco de lodo, perdidos no pecado, amarrados pelo mundo, e nos trouxe para a luz. Ele nos salvou, Ele nos tornou seu. Por isso que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, onde o Espírito, Deus é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Aleluia! Nós fomos libertos. Eu e você fomos libertos. Libertos do quê? Libertos do nosso eu, libertos do pecado, libertos da carne, libertos do mundo, dos vícios. Nós fomos libertos, porque Ele nos libertou. Aleluia! Ele nos escolheu para ser seu. Então a liberdade não está no mundo, a liberdade está em Cristo.
onde eu não preciso mais depender de coisas para ser feliz, porque o Senhor é a minha alegria. Aleluia! Você entende? No mundo a pessoa precisa, a pessoa que é viciada em cigarro, para ela estar feliz, calma, ela precisa de um cigarro. A pessoa que ela bebe, ela precisa da bebida para estar feliz, estar de bem, porque ela acha que não consegue viver. Todos eles estão aprisionados. Há pessoas que acham que precisam ir na festa do mundo e ter prazer da carne para que tenha alegria. Elas estão escravizadas. Nós estávamos escravizados e Jesus veio e nos libertou. E hoje a nossa alegria é no Senhor. Aleluia! Isso é liberdade. A liberdade é quando eu não preciso ter dinheiro na conta do banco para ser feliz. É porque eu sou feliz, porque o Senhor é minha alegria. É quando eu não preciso ter um ótimo carro para ser feliz, porque o Senhor é minha alegria. Eu não preciso ter uma casa própria para ser feliz, porque o Senhor é a minha alegria. Ah, mas o Senhor não dá isso? Dá! Mas a minha alegria é no Senhor. Ele é a minha alegria, amém? Porque Ele me comprou, Ele me justificou, Ele me escolheu para ser igreja. E quando o meu coração é alinhado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Você ama a Deus, as coisas cooperam para o seu bem. Não precisa ter medo, amém? Isso é ser igreja, isso é ter liberdade, aleluia. Por isso que a palavra de Deus fala em Mateus, capítulo 18, verso 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio dele. Aí, essa é a igreja. A igreja ela é um ser vivo, é um ser orgânico, que ela se move. Então, nós somos templos do Espírito Santo. Amém? Somos templos do Senhor. Mas somos igreja quando estamos juntos. Você lá na sua casa, quando está com a sua família, reunidos no nome do Senhor, você é a igreja. Quando você está no seu trabalho, você está compartilhando a palavra com alguém, Jesus está no meio, é a igreja do Senhor, ela se move. Nós somos a igreja, e isso é uma dádiva, é um bem precioso que Deus nos deu, a igreja, nos tornou sermos igreja, aleluia. E na palavra de Deus nós podemos ver vários aspectos da igreja. No Novo Testamento nós podemos ver pelo menos 12 aspectos da igreja no Novo Testamento. Dessas 12, 9 estão em Efésios. Então o tema central do livro de Efésios, da carta de Efésios que Deus manda para a igreja, é a igreja. O tema central. Então você sabe que todo livro tem um tema central. Da palavra de Deus todos têm. Romanos, ele fala da redenção. É um livro que fala da conversão, de quem era e aquilo que Jesus fez. E aí, aquilo que nós nos tornamos. Mas Efésios já vem falar do homem sendo o corpo de Cristo. O homem sendo já transformado. Uma nova criatura, sendo igreja. E dos 12 aspectos, mais ou menos, que há no Novo Testamento, 9 estão em Efésios. E é sobre esses 9 que eu quero falar com você nesse dia. Por quê? Porque são aspectos que definem a igreja. E eu e você somos a igreja. Amém? E nós devemos ver esses aspectos em nossa vida. Ter claro isso na nossa vida. Amém? Primeiro que eu quero ler com você, Efésios capítulo 1, verso 9. Aleluia. Efésios capítulo 1, verso 9. E o primeiro aspecto é o ministério da vontade de Deus. Aleluia. Efésios 1, 9 nos diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Aleluia! Então, 1 Colossenses também, só para complementar, capítulo 1, verso 26 e 27, diz que o mistério que estava oculto foi desvendado aos santos, que é Cristo em vós. Aleluia! Amém? Então, o ministério da vontade de Deus é qual? É Cristo em nós. Isso não é uma ilustração, isso é a realidade, é um fato.
Deus decidiu morar dentro da humanidade. Amém? Ele mora dentro de mim e dentro de você. Nós somos um com Ele. Então Deus, ele podia ter pegado... Você sabe que em determinado momento Moisés, ele não estava mais conseguindo guiar todo o povo. E Jetro, seu sogro, disse, olha, escolha homens capacitados e coloque sobre o povo para te ajudar. E quando ele faz isso, Deus diz, olha, imponha as mãos sobre eles, que eu tirarei um pouco do que está sobre a sua vida e colocarei sobre eles. Amém? Isso se chama... Me fugiu agora a palavra. Transferência de unção, de vida. Foi isso que aconteceu. Deus, ele podia fazer isso. Ele podia pegar um pouco do seu poder e colocar dentro de nós. Seria muito bom, amém? Mas Deus não, ele decidiu vir morar dentro de nós. Nós sermos a habitação dele. Ele não nos deu um pouco do seu poder. Ele colocou-se a si mesmo dentro de nós. Aleluia, amém? Então, primeiro, aquilo que estava oculto, que não entendiam é Cristo em vós. O ministério da vontade de Deus é habitar dentro da igreja. Ele habita dentro de nós. A alegria dele é se manifestar nas nossas vidas. Agora, vamos colocar assim. Você, imagina que você compra algo que você sempre sonhou ter. Objeto, você sempre sonhou ter. E você trabalhou muito. E você comprou aquilo lá. Agora é seu. Você joga num canto? Você deixa de qualquer maneira? Ou você cuida? Você cuida? Amém? Agora imagina, Deus então, desde o Jardim do Éden, ele projeta o que? Ter um propósito, a comunhão com Deus. Nós termos comunhão com Ele. E aí então, no transcorrer da história, Deus, ele trabalha para que isso possa acontecer. E isso acontece através de Jesus. Agora nós somos a habitação de Deus. Ele mora dentro de nós. Ele cuida de nós. Amém? Amém. Você entende? Ele cuida de nós. Porque nós somos hoje o templo. Nós somos o ministério da vontade de Deus. Onde somos a habitação dele. Amém? O segundo, o corpo. Leia comigo Efésios 1, 22 e 23. Nós somos o corpo, a expressão de Cristo. Nos diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia, amém? Então presta atenção, o nosso corpo é a nossa expressão. O nosso corpo é a nossa expressão. Então, nossos movimentos, aquilo que nós fizemos, expressa aquilo que nós pensamos. Expressa a nossa vida. Então, o corpo de Cristo, a igreja, ela expressa Cristo aqui na terra. Nós somos a expressão de Cristo aqui na terra. Hoje, nós é que expressamos e representamos Cristo aqui na terra. Então, veja que esse corpo, ele precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer em Cristo. Ser aperfeiçoados em Cristo. Então você pega uma criança, ela expressa o pensamento de criança. Conforme ela vai amadurecendo, o corpo também cresce. E nós também devemos crescer em Cristo. Então, o crescimento do corpo de Cristo não é só porque pessoas novas chegam. Sim, esse é um dos motivos. Pessoas novas chegam, receberam Jesus, mudaram de vida, são agregadas no corpo. Mas porque nós crescemos em Cristo também, em revelação, em conhecimento, em palavra, em intimidade, nós crescemos em Cristo. Nós somos aperfeiçoados. Então, querido, nós devemos nos alegrar e nós devemos ser aperfeiçoados sempre, até a vinda do Senhor, amém? Nós devemos desejar. E como um corpo, cada membro do corpo tem uma função. E essa função é importante. Então, até aquele membro que de repente seja mais problemático, aquele que seja mais difícil de lidar, ele é importante para o corpo? É importante para o corpo. E nós devemos enxergar isso com os olhos do Senhor. Mas no corpo de Cristo, há uma função que todos os membros devem fazer. Amém? Você acredita nisso? Aleluia. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 12, volta um pouquinho. 1 Coríntios 12, 15. Aleluia.
nos diz assim, 1 Coríntios 12, 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. E se ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o ser. Aleluia, amém? Então no corpo de Cristo, todos falam. Digo, todos falam. Você entende? Então não importa se você é um dedo, você é o pé, você é a perna, você é a mão, é o braço, é a orelha, é o ouvido, é a boca, não interessa. O Senhor fala através de você, amém? O Senhor quer que você fale. Então no corpo de Cristo, todos nós devemos falar. Por isso que nós somos uma igreja em célula. Porque na célula você pode compartilhar, na célula você pode levar um convidado, você pode trazer na celebração, mas na célula você pode perguntar, na célula você pode compartilhar, na célula você pode testemunhar. Essa é a vida, porque todos falam. No corpo de Cristo todos falam. Há coisas que somente você vai fazer, mas falar, todos nós devemos falar, amém? E todos nós participamos dessa vida através do sangue. O sangue é vida. Então dentro do nosso corpo humano há o sangue. E o sangue é o mesmo sangue que passa pelo meu coração, que passa pela ponta do meu dedão, é o mesmo que passa na ponta do dedo, é o mesmo que passa na orelha, é o mesmo que passa em todos os lugares do meu corpo, amém? E nós somos ligados pelo sangue, pela vida de Cristo, uns com os outros. E eu quero dizer para você que o sangue, ele faz no mínimo 4 coisas no seu corpo. Ele mata os germes e protege o corpo, elimina as impurezas do corpo, leva energia aos membros e mantém a temperatura do corpo. Aleluia! É maravilhoso fazer parte desse corpo de Cristo, amém? E o sangue de Cristo, ele faz isso no meio da sua igreja. Por isso que nós somos aperfeiçoados, aleluia! Por isso que nós estamos conectados, por isso que é tão importante nós sermos igreja. Você é, mas quando eu digo ser, é expressar a Cristo, amém? Terceiro, obra-prima de Deus, diga, eu sou uma obra-prima de Deus. Aleluia. Agora você ficou faceiro, né? Amém. Mas essa é a realidade. Você é uma obra-prima de Deus. Abra comigo Efésios capítulo 2, verso 10. A palavra nos diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia, amém? Bom, eu vou dizer para você algo que no original, feitura significa obra-prima. Então, dentro de todas as coisas que Deus criou, a igreja é a obra-prima. Você é a obra-prima do Senhor, amém? Então, se você for pegar todo pintor, ele tem diversas obras, mas tem uma ou duas que são a obra-prima. Aquilo que ele fez, aquilo que é de mais belo, aquilo que é de mais importante, aquilo que tem mais valor. Então, se for pegar obras de, sei lá, o nome de um pintor, eu não conheço o nome. Tem alguém que sabe aí? Picasso, aí, ó, já saiu um monte, ó. Vamos colocar assim, eles têm diversas obras, mas você pode ter certeza que tem uma que tem um valor excelente, um valor sobremaneira maior que os outros. Eu quero dizer para você, o Senhor Deus, ele criou todas as coisas, mas você é a obra-prima, a igreja é a obra-prima. O que tem de mais valor é a igreja, você é a obra-prima, amém? Nós somos a obra-prima. Então, nós éramos o pior barro que existia. E o Senhor nos pegou, ele está nos tirando das impurezas, está trabalhando com nós. E nós somos aperfeiçoados, e ele continua trabalhando em nós, nos preparando para o grande dia. Amém? Então, eu e você, nós somos comprados, justificados, não há condenação sobre nós, temos liberdade com o Pai, somos filhos, mas nós somos transformados, estamos sendo preparados para o arrebatamento, amém? Aquele que aceita essa transformação, que passa pela transformação da alma, aquele que aceita essa preparação, é o apaixonado que vai ser arrebatado, amém? Aleluia. Quarto, novo homem. Abra comigo Efésios capítulo 2, 15. Não precisa abrir Efésios, você já está com ele aberto aí. Efésios 2, 15 nos diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo
um novo homem, fazendo a paz. E Efésios 4:24 também. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aleluia! Então, há uma diferença entre o corpo e o novo homem. Enquanto o corpo requer somente vida, somente o sangue e vida, o novo homem requer também a personalidade. Então ele está dizendo, eu vos fiz um novo homem. Automaticamente ele está dizendo, seja despojado do velho homem. Você vivia com prazeres carnais, no padrão do mundo. Agora eu te fiz um novo homem, celestial. Agora eu quero transformar a sua personalidade, o seu caráter. Amém? E isso é a transformação do novo homem. Então nós éramos de uma maneira, mas o Senhor está nos transformando. Por isso que em Romanos capítulo 12, verso 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Então uma maneira de nós sermos transformados nesse novo homem, somos um novo homem. Mas há despojos, há bagagens do mundo que o Senhor está tirando da nossa vida. Está nos transformando. Ele está nos fazendo um novo homem no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. E isso passa pela transformação da nossa mente. Então nós vamos nos despojando do velho homem, das atitudes carnais. Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nós aceitamos essa transformação na nossa vida, mais parecido com Ele nós nos tornamos. Amém? Porque as nossas atitudes mudam, os nossos pensamentos mudam, porque os frutos do Espírito que estão dentro de nós começam a se manifestar. Amém? A outra maneira é contemplando o Senhor. Conforme nós contemplamos o Senhor, nós somos renovados, de glória em glória. Cada momento que você passa com intimidade no Senhor, que você passa meditando na palavra, que você vai na célula, que você vem na celebração, que você contempla o Senhor, você é transformado. Você vai tirando impurezas do velho homem e o Senhor vai colocando cada vez mais o caráter dele dentro de você, transformando a sua vida. Por isso é tão importante nós desfrutarmos da presença do Senhor, meditarmos na palavra, orarmos, desfrutarmos da intimidade, estarmos na célula, celebração. Por quê? Porque nós estamos sendo transformados e nós devemos ser constantemente renovados. Amém? Não caia no engano, meu irmão, de às vezes você pensar, eu já fui então comprado por Cristo, eu tenho, Ele colocou a sua vida dentro de mim, mora dentro de mim, eu não preciso mais ser transformado. Não, essa é uma mentira do diabo. A nossa alma, ela precisa ser renovada sempre. Nós somos aperfeiçoados sempre. Devemos desejar ser aperfeiçoados pelo Senhor. Amém? Quinto, o reino. Volte comigo um pouquinho, Efésios 2:19. Ele nos fez o reino. Aleluia. Somos concidadãos deste reino. Efésios 2:19 nos diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia, amém? Então a igreja é o reino de Deus, e nós somos os cidadãos deste reino. Bom, então uma vez que nós somos cidadãos deste reino, isso implica em duas coisas. Diga comigo, direito e responsabilidade. Então, dentro do reino, nós temos direitos e responsabilidades. Então, um direito que nós temos é que nós podemos viver no padrão do céu. Qual? Sem enfermidade, sem falta de recurso, com alegria. Bom, qual é a responsabilidade? Trazer o reino, manifestar o reino aqui na terra, amém? Então, a principal característica do reino é que se trata de um governo. Então, a igreja é um lugar onde o Senhor governa. E você vai perceber que às vezes tem dificuldade, porque irmãos querem que a igreja seja família, mas não o reino, porque não querem submeter, porque não querem obedecer, não querem seguir direções do Senhor. Então, há duas grandes experiências que nós devemos passar. A primeira grande experiência é crer para ser salvo. Essa é a primeira grande experiência. Amém? A segunda grande experiência é a autoridade do rei para a obediência. Então, muitos irmãos, eles convertem, eles aceitam Jesus,
mas eles não querem viver no reino. Por quê? No reino precisa de obediência. Então, nós devemos ser obedientes por causa de um rei. Somos celestiais. Nós não somos fora da lei. Nós somos celestiais. Vivemos o padrão do céu. Amém? Não o padrão da terra, não o padrão do mundo. E para isso nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, aos ensinos de Jesus. Aquilo que ele veio fazer e nos transformou em igreja. Aleluia. Amém? Então acredite, nós somos cidadãos celestiais. Há privilégios para nós. Você entende? Há direitos para nós. E a nossa responsabilidade é expressar Cristo aqui, trazer o reino dele, anunciar as boas novas do Evangelho. Aleluia. Amém? Sexto, família de Deus. Mesmo Efésios 2,19 nos fala que somos família de Deus. Então, agora é uma questão de vida e de comunhão. Então, aquilo que eu estava dizendo, muitos gostam da vida de comunhão. Ter comunhão com os irmãos, e fazer janta, e não sei o quê, para lá, e estar aqui, e brincar, e curtir, e jogar futebol, fazer atividade. Não, peraí, agora precisa obedecer? Agora tem um padrão? Agora como é que é isso? Não, isso eu não quero. Reino eu não quero. Eu quero só a parte da família, da comunhão. Não, para nós sermos igreja, nós precisamos da família, somos família de Deus. Mas também precisamos do reino, estabelecer o reino. Então nós somos família porque somos nascidos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. Temos a sua natureza. Trazemos o seu nome, somos participantes da sua herança. Amém? Por isso que nós somos família. Mas na família, às vezes, há divergências de pensamento. Há ou não há? Não há? Às vezes, entre esposa e marido, pai e filho, entre irmãos, quando cresce, há divergências de pensamentos. Na igreja vai ter? Sim, vai ter. É a família de Deus. Mas quando a família de Deus, que tem essas divergências, ela entende que também é o reino de Deus e que tem um rei que governa, ela se submete. E tudo isso fica resolvido. Amém? É assim. Então veja bem. Você tem duas crianças, vamos colocar lá, 12 e 14 anos, são irmãos. E aí eles estão com uma divergência. E começa a querer rolar uma treta, que nem dizem os jovens hoje. Está rolando uma treta aí entre os dois. E aí estão prontos de brigar. Mas aí chega quem? Chega o pai. Aí o pai já pergunta, que treta é essa aí que está rolando? O que está acontecendo? Porque é ele, é porque eu não sei o que, não sei o que. Aí o pai diz, quer saber, os dois abraçados agora, meia hora. Resolve a treta. Entendeu? Depois disso eles vão jogar futebol. Quando você entende o reino, e você entende que ele é teu irmão, você diz, não, ele é meu irmão. Aí chega Deus e diz, ele é teu irmão. Você não pode brigar com ele. Como que você vai ficar de mal com ele? Como que você vai ficar intrigado? Como que você vai falar mal do teu irmão? Não, vocês são irmãos, vocês são família. Você reconhece a autoridade, você ajusta e segue a vida. Amém? Aleluia. Sétimo, habitação de Deus. Aleluia. Diga, habitação de Deus. Efésios 2, 20 e 22 nos diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia, amém? Então, nós já somos habitação, mas também estamos sendo edificados. Então, nós estamos sendo transformados. Então, nós estamos sendo edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, foi na revelação que eles tiveram. Então, essa revelação foi dada a Pedro lá em Mateus capítulo 16. Não precisa abrir, marca aí. Mateus capítulo 16, Deus dá essa revelação para Pedro, quando ele diz o quê? Tu és Cristo, o que era de vir. Você é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ele teve essa revelação. E aí Jesus está dizendo o que para ele? Pois bem, tu és Pedro. E sobre esta pedra, eu, Jesus, eu te edificarei a minha igreja. Amém? Você está entendendo? Nesse momento, Jesus está dizendo, tu és Pedro. Pedro significa pedra. A tua natureza mudou. Agora você é pedra. Porque eu sou a pedra de alicerce. E sobre eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Juntamente com você. Aleluia. Amém? Dessa maneira. Não é que a pedra é Pedro. Não.
Ele está dizendo, Pedro, agora você tem a mesma natureza que eu, você teve a revelação. E eu sou a pedra na qual a igreja vai ser edificada. Aleluia, amém? E eu quero ver 3 aspectos nesse sentido com você aqui. Cristo é o fundamento e o alicerce. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aleluia! Então, esse fundamento é o quê? É Cristo. Cristo é o fundamento. Então, a pedra fundamental de alicerce é Cristo. E sobre ela a igreja cresce. E sobre ela a igreja é edificada. Então não é outro material. Não é com tijolos. Você sabe que tijolos aponta para a obra humana. Mas é pedra. Porque todas as pedras do mundo todo, elas já estão feitas. O tijolo, o homem fabrica. A pedra não. A pedra não é fabricada. O tijolo sim, mas a pedra não. Então, é uma obra totalmente do Senhor. Então, primeiro, Cristo é a pedra fundamental, é o alicerce. Mas Cristo também é a pedra angular. Efésios 2:20, nós lemos sobre isso agora. Vamos compartilhar de novo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular é a pedra de canto, que sustenta o peso, que sustenta e que dá a direção. Ela é colocada no canto, e aí da maneira que ela é colocada, ela dá o segmento para a obra. Então a pedra angular, que é colocada no canto, além de dar a direção para a obra, é também que sustenta o peso. Jesus é esse. Cristo é essa pedra angular. E também Cristo é a pedra de arremate, que está lá em Zacarias, capítulo 4, verso 7. Anote e leia depois. A pedra de arremate é a última. Então Jesus é o primeiro e o último. O alfa e o ômega. Nele há todas as coisas. Amém? Essa pedra de arremate é a pedra que embeleza, mas também é que sustenta. Se você for fazer um forno, por exemplo, de tijolos, forno esses redondinhos, tá ligado? Lá na mãe do Jean tem um. A última pedra que é colocada em cima, além de ser de arremate, que dá acabamento, é que sustenta o forno. Quando você coloca ela faz pressão nela. Todas as outras pedras fazem pressão nela. E você pode caminhar em cima e não cai. Mas se você tirar a pedra central, colocar peso, tudo cai. Então Jesus é tudo em todos. Aleluia, amém? Cristo é tudo em todos. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele iniciou a igreja e vai vir buscar a sua igreja também. Amém? Então nós crescemos em Cristo. Aleluia. 8º, a noiva, esposa de Cristo. Efésios capítulo 5. Aleluia. Efésios 5, 31 e 32 nos diz assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aleluia, amém? Então, a noiva, ela visa a satisfação do marido. Se você for pegar lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18, Deus disse assim: não é bom que o homem viva só. Por quê? Porque Adão não tinha satisfação e nem alegria. Porque ele estava vivendo só. E aí o que Deus ele faz? Ele cria alguém da mesma natureza de Adão. Diga, a mesma natureza de Adão. Como? Ele tira da costela de Adão e forma a mulher. E os dois se tornam uma só carne. Os dois têm a mesma natureza. Então agora, para o casamento da igreja e Cristo, Cristo veio e nos comprou, deu a sua própria vida dentro de nós. E nós temos a natureza de Deus. Podemos casar com a divindade. Amém? A igreja é a noiva. Então nós precisamos entender que nós temos a mesma natureza. Em todo o universo, o único ser que pode casar com Cristo é a igreja, porque é da mesma natureza. Amém? Então nós somos uma unidade com Ele pela eternidade. Um só com Cristo. Porque temos a mesma natureza. Aleluia, amém? Por isso que lá em Hebreus fala
que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Por esse motivo, nós temos a mesma natureza que de Deus. Então, assim como a Eva foi feita de Adão, e aí então os dois se tornaram uma só carne, nós fomos comprados por Cristo, pelo seu sangue, a natureza de Deus mora dentro de nós, de Cristo, então nós como igreja podemos casar com Ele, aleluia, amém? E a satisfação da noiva é o quê? Agradar ao marido. Então a igreja, a satisfação dela deve ser o quê? Agradar a Cristo. Seguir a vontade de Cristo, ouvir a voz de Cristo, amém? Enquanto Cristo, sendo o noivo, já deu a vida pela noiva, já deu a vida, e aí agora, espera o casamento, aleluia, amém? Ah, glória a Deus, oh, aleluia, eu não quero ficar de fora, aleluia, amém? 9, o exército, aleluia. Aqui em Efésios capítulo 6, não vamos ler, nós teríamos que ler quase todos. Fala então sobre a armadura e fala sobre o exército. Então nós somos um guerreiro, nós fizemos parte desse exército. Agora, por que que Deus, quando ele dá inspiração a Paulo para ele escrever Efésios, ele fala de um guerreiro e fala da sua armadura justamente depois que ele fala da igreja como sendo a noiva? Há uma sequência, nós precisamos compreender que há uma sequência. Por quê? Porque a igreja é aquela que enfrenta e derrota o maligno. Mas há duas razões por que essa sequência. Porque o exército, o guerreiro, ele vem depois da noiva. O primeiro, porque o melhor guerreiro é aquele que ama. A noiva ama o noivo. Então o melhor guerreiro é aquele que ama. E em segundo, porque a igreja, como noiva, se submete ao marido, se submete ao noivo. Então o Senhor, Ele não deseja mercenários, guerreiros contratados, não. Ele deseja uma noiva apaixonada para a batalha. Porque a noiva apaixonada é aquela que luta a verdadeira batalha. Ela quer agradar ao Senhor, aleluia, amém? Eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos nessa manhã. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero falar a você. Você é a igreja.